Se você quer aprender mais sobre a história de Davi e entender o porquê que ele é considerado o homem segundo o coração de Deus, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar. Então vamos lá? Olá, eu sou a Jaque, seja muito bem-vinda ao meu canal. Nós vamos dar continuidade na história do rei Davi, mas se você ainda não assistiu os outros vídeos, parte 1 e parte 2, fica tranquilo, você vai conseguir entender. Capítulo 1 do livro de 2 Samuel, Davi recebe a notícia da morte de Saul e Jonatas. Só lembrando que Saul e Jonatas morreram em uma batalha contra os filisteus. Davi era muito amigo de Jonatas. Ele tinha Jonatas como um irmão, uma pessoa assim muito próxima dele, como alguém da família. Então receber essa notícia para ele foi bem difícil. E mesmo Saul tendo perseguido a Davi por tanto tempo, Davi também lamenta a morte de Saul. Davi cantou hinos de lamentação por Jonatas e Saul. E ele pede que essas lamentações também sejam ensinadas ao povo de Judá. Depois da morte de Saul e Jonatas, Davi pergunta se ele deve governar alguma cidade de Judá. E o Senhor responde a Davi que sim, que ele deveria governar a cidade de Hebrom. Davi governou a cidade de Hebrom por 7 anos e meio. Nos capítulos 2, 3 e 4, com a morte de Saul, o filho de Saul, ele é levantado a rei de Israel. Então fica uma luta entre aqueles que seguiam a Saul e aqueles que seguiam a Davi. Eu vou tentar encurtar um pouco a história, porque é bem longa. Ela é dividida em 3 capítulos, que fala como que Abner, que é o comandante do rei Saul, e também Isbosete, que é o filho de Saul, eles são mortos em guerra. Depois da morte de Abner e Isbosete, Davi é ungido e feito rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando ele se tornou rei de Israel, e ele reinou 40 anos. Governou Judá em Hebrom 7 anos e meio e governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos. É muito interessante quando eu leio isso, principalmente se tratando da idade, de Davi, porque muitas vezes quando a gente chega nos nossos 30 anos ali, a gente pensa, nossa, eu poderia ter feito tantas coisas, se passaram tantos anos da minha vida, e tantas coisas que eu gostaria de ter feito, eu ainda não fiz. Quando, na verdade, os planos do Senhor, eles sempre são maiores que os nossos. Ele tem um dia determinado, uma hora determinada para cumprir realmente o plano dele, os propósitos que ele tem para nós. Lembrando que Davi, ele foi ungido a rei quando ele era menino. E até o cumprimento dessa promessa se passaram muitos anos. E é assim que acontece na nossa vida. A gente recebe uma palavra, tem uma direção do Senhor, mas até o cumprimento, dessa palavra, até nós estarmos vivendo, assim, o propósito daquilo que o Senhor falou para nós, pode demorar um pouco. Mas o importante é permanecer, porque nós percebemos que Davi, ele tinha, sim, um coração segundo o Senhor. Ele sempre consultava a Deus e esperava o Senhor falar com ele. O sucesso de Davi tem a ver com a permanência e constância em estar na presença de Deus. Capítulo 6 conta que Davi reúne os seus soldados para transportar a Arca da Aliança de uma cidade em Judá para Jerusalém. E Davi leva a Arca da Aliança com muita alegria. A palavra de Deus fala que ele coloca um manto sacerdotal, ele dança, Ele e as outras pessoas que estavam ali à volta levando a Arca da Aliança, eles adoram ao Senhor com cânticos, com danças também. Porém, a filha de Saul, Mical, que era sua esposa, olha ele, avista ele de longe e vê ele dançando ali na presença do Senhor. E a palavra de Deus fala que ela sente um profundo desprezo. Ela despreza Davi e ela até debocha dele, ela vai até ele e fala algumas coisas. E essa atitude dela julgar um comportamento do rei, lembrando que Davi, ele era rei e ungido do Senhor, essa atitude dela traz consequências para ela. A palavra de Deus fala que ela nunca teve filhos. Muitas vezes a gente lê, passa desapercebido, nós precisamos entender a seriedade desse versículo, que está em não julgar a atitude, a intenção do próximo.
Muitas vezes as pessoas julgam, né? Hoje em dia, com a internet e redes sociais, isso tem ficado mais aflorado ainda. As pessoas falam muitas coisas um dos outros, julgam a intenção do coração, quando na verdade o nosso coração, quem sonda é Deus, é a pessoa do Espírito Santo, mas ninguém. Esse versículo lá comigo a respeito disso, da seriedade que nós temos que ter, né, ao olhar para a vida do outro e julgar a intenção do coração dele. Porque isso, na verdade, que quem julga é o Senhor. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e também ativar o sininho de notificações. Assim, sempre quando eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. No capítulo 7, Davi, ele se questiona o porquê que a Arca da Aliança não tem um lugar fixo para ficar. E ele fala, né, com o profeta Natan, do desejo que ele tem de construir um templo, um lugar para estar colocando a Arca da Aliança. E o Senhor fala diretamente com Davi a partir do profeta Natan, fala a respeito de promessas lindas que o Senhor tem na vida de Davi e também anuncia que quem irá construir esse lugar para estar colocando a Arca da Aliança não é ele, mas é sim um de seus descendentes. O Senhor também anuncia que da linhagem de Davi iria sair o Messias, o Senhor Jesus. Ou seja, que o reinado de Davi não teria fim, que ele seria eterno. Após isso, Davi faz uma oração ao Senhor, pedindo para que ele cumpra esta promessa, para que ele confirme esta promessa na vida dele. E nós podemos até pensar, nossa, mas o Senhor tinha acabado de falar com Davi, por que ele fez essa oração? Ele fez essa oração, gente, para ele mesmo, para que ele pudesse crer. É assim que acontece conosco muitas vezes. A gente sabe que aquilo é uma promessa nas nossas vidas e a gente fica pedindo, fica colocando, depositando, né, aos pés do Senhor. E nós sabemos que não tem como Deus esquecer de algo que ele prometeu, ele jamais vai esquecer. E também ele não vai deixar de cumprir aquilo que ele falou nas nossas vidas. Mas quando nós professamos com a nossa boca, nós colocamos diante de Deus ali aquela promessa, nós estamos trazendo à memória também a nós mesmos, que aquilo vai acontecer, que aquilo vai se cumprir. Então, eu achei isso muito interessante. No capítulo 8 é relatado que Davi, ele vence muitas batalhas. E a palavra do Senhor diz que o Senhor fazia Davi vitorioso por onde ele andava. E Davi, ele sempre honrava ao Senhor. Sempre quando ele ia para essas batalhas, ele tirava parte da riqueza que ele conseguia, né, conquistar, né, nessas batalhas. E ele sempre separava algo para o Senhor. Ele separava ouro, prata, objetos que iriam ser usados futuramente no templo de adoração ao Senhor. Era um princípio que Davi tinha de se consagrar ao Senhor, não só com a sua vida, mas também com suas riquezas. Ele entendia que tudo aquilo que vinha em suas mãos era o Senhor que dá. Os capítulos 8, 9, 10, 11 em diante, que conta, né, a história do rei Davi, ela é muito rica, assim, de conteúdo. Eu tô tentando ser bem breve, porque são muitas histórias que, na verdade, cada história dessa, na verdade, daria um vídeo. E eu tô pincelando mesmo para que vocês possam acompanhar. Mas é muito importante que vocês estejam lendo aí na casa de vocês, estudando e vendo a fundo cada uma dessas histórias. Está um dos capítulos mais lindos, né, de 2 Samuel, que conta a história de Mefibosete, filho de Jonatas. Se eu falasse só desse capítulo hoje, eu tenho certeza que você já iria ser muito edificado, assim, já iria aprender muito a respeito do quanto Davi, ele tinha princípios, assim, que são lembrados até hoje, princípios que nós mesmos precisamos ter. Princípios de honra. Ele entendia verdadeiramente o que era honra, o que era honrar alguém. Davi, ele era muito amigo de Jonatas. E após a morte de Jonatas, Davi, ele mandou procurar alguém da família de Saul para que ele pudesse honrar por conta da sua amizade com Jonatas. E ainda existia um filho de Jonatas que era vivo, que era Mefibosete. Mefibosete, ele estava em uma cidade chamada Lodebar,
que significa uma cidade dos esquecidos. Imagina a infância que esse garoto não teve. Ele era neto de rei, então ele vivia em palácios. Após esse problema que ele teve nas pernas, ele foi mandado para um lugar que Lodebar significa cidade dos esquecidos. E como é forte isso, a questão de legado. Legado é o que nós deixamos aqui na terra. E Jonatas deixou, sim, um legado de lealdade, de amizade com Davi. E por conta desse legado que Jonatas deixou, o seu filho foi beneficiado. Davi manda chamar Mefibosete, e quando Mefibosete chega diante de Davi, ele se ajoelha e fala que está à disposição do rei. E Davi, a partir daquele dia, fala que iria entregar a ele tudo que era dele, suas terras, tudo que ele tinha direito, tudo que a família de Saul e Jonatas tinha direito, iria ser passado a Mefibosete. A honra que o Senhor preparou para essa amizade que foi liberado pela vida de Davi foi muito grande. Mefibosete, de repente, passou de um esquecido, de alguém que estava, imagina a frustração, o quanto de tristeza, a amargura que ele não vivia quando ele já tinha estado, em lugares tão grandes por ser neto de um rei. Então, é muito linda essa história. A partir desse dia, ele senta todas as vezes para estar comendo com o rei. Ele senta à mesa do rei. Mesmo ele sendo aleijado, o Senhor honra Mefibosete pela amizade que Jonatas tinha com Davi. A família de Mefibosete, ela também foi beneficiada. Os filhos, a descendência de Mefibosete vivia das terras que Davi tinha entregado, que era de Saul, e eles cultivavam, comiam, mas em especial Mefibosete era levado para estar comendo todos os dias na presença do rei. E, gente, é muito lindo, porque a palavra de Deus fala que a partir daquele dia, Mefibosete foi considerado um filho para Davi. Então, o tratamento que Davi dava a Mefibosete era como de um filho. A gente entende o porquê que ele fez isso, que era por conta da amizade que ele tinha com Jonatas. É muito linda, é emocionante essa história, porque fala realmente de laços, verdadeiros de amizade que nós construímos na vida. Isso nos faz refletir os nossos laços que a gente tem com os nossos amigos, com a nossa família, aquilo que nós temos construído e deixado aqui na terra. E como eu falei, lendo o início do capítulo 9, que essa história é emocionante, não tem como você não ser tocado por ela. Samuel 10 conta que existia um rei, chegou a falecer, e Davi queria honrar também esse rei, porque ele tinha feito muito bem a Davi. Quem se tornou rei no lugar dessa pessoa que se chamava... Ele era rei Naás, eu não sei se é assim que se pronuncia. E quando ele faleceu, o seu filho que tomou o reinado. Então, o seu filho ficou no lugar dele. As autoridades que estavam em volta do filho desse rei fizeram a cabeça dele, falando que não, que Davi não queria honrar o nome do seu pai, que na verdade ele queria tomar aquilo que era deles, queria fazer guerra. E com isso, os soldados do filho desse rei fazem mal aos mensageiros de Davi. Isso acaba virando uma guerra. E o que a gente tira de lição aqui? Que nós precisamos estar muito atentos a quem nós ouvimos, a voz de quem nós ouvimos. Porque a intenção de Davi não era em nenhum momento guerrear contra eles, não. Era sim honrar, tudo que o pai dele tinha feito a Davi. Mas como ele não deu ouvidos ao que Davi estava falando, mas sim pessoas erradas que estavam ali governando junto com ele, acabou que aconteceu uma guerra entre eles. Davi saiu vitorioso, porque a intenção do coração dele era boa. Então, o Senhor deu a vitória a Davi. Bom, eu já vou finalizar o vídeo por aqui. Eu não vou estender mais os capítulos de 2 Samuel, pois eu creio que tudo aquilo que foi falado aqui é muito conteúdo. Então, no próximo vídeo eu vou estar terminando a história do rei Davi. E se você ainda não assistiu a parte 1 e parte 2, bora lá assistir para não perder nenhum detalhe e também, se possível, fazer a leitura. São bastante capítulos, sim, a história de Davi,
mas eu creio que lendo 2 a 3 capítulos por dia, em poucos dias você já vai ter terminado de ler. Obrigada a você que ficou até o final desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu joinha e também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Nós nos vemos na próxima semana.